Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Irmãos, nesse mês da família, o pastor Almir ele nos deu uma oportunidade, uma ideia muito boa. E nós colocamos na nossa programação e a gente queria usufruir esse tempo com os irmãos. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso, que é uma oportunidade ótima que nós temos, que nós recebemos. E nesta noite nós estamos recebendo conosco o nosso pastor Jailson. Ele é psicólogo, é terapeuta em família, e eu sei que isso vai acrescentar muito para nós, né? E a gente trouxe aqui algumas perguntas, algumas dúvidas, e vamos ter um bate-papo descontraído, mais leve, menos pesado, né? Quando a gente fala de família, às vezes as pessoas ficam meio recuadas e às vezes tem até medo de se expor por achar o que vão pensar. E que assim, nós temos bastante dúvida e essa dúvida pode ser a sua também. E nós queremos agradecer a presença do pastor psicólogo aqui. E o Senhor é muito abençoado, a maioria dos irmãos já conhece. E não vou passar a palavra para ele. E fique à vontade, pastor. Muito bem, é uma honra estar aqui participando desse projeto maravilhoso. Quero agradecer a Deus, primeiramente, depois aos líderes da igreja, nosso irmão Almir, pastor Almir, pastor Ronaldo, e a vocês, esse casal maravilhoso que está tomando a frente desse projeto, para que as pessoas possam usufruir destas informações. As informações, elas são maravilhosas para que as pessoas minimizem os impactos de tudo que acontece na família. Na medida do possível, eu vou estar aqui respondendo as questões de vocês. Enfim, acho que eu no momento eu não dispor, enfim, do conteúdo, até em virtude do tempo, a gente poderá, em outra ocasião, fazer outros esclarecimentos. Mas fique à vontade, estaremos, como a irmã Leninha falou, tendo um papo descontraído, leve. Isso é bom, perfeito. E pastor, uma das coisas que a gente tem trabalhado, inclusive, com as famílias, a gente sempre tem olhado no contexto de hoje, não é? Como é que as coisas estão andando hoje, como é que a gente vê, como é que as famílias estão sendo tratadas hoje, não é? Os contextos de família, né, que estão sendo disseminados para todas as coisas, para todas as pessoas, né, para aprendendo, né? Criança até aprendendo, já está aprendendo desde a escola, né, o que é um conceito novo de família, não é? Aí temos uma primeira pergunta aqui, na verdade é mais um pedido para que o senhor disserte, explique a sua visão lá dentro do mundo secular, né, do mundão que a gente fala, como a gente costuma dizer, uma pergunta assim, ó, na visão do senhor como especialista, né, nos dê um retrato de relacionamentos familiares como o senhor vê nos dias de hoje. O que o senhor percebe dentro da sua vivência, dentro do seu cotidiano, né, das suas consultas? Dá um retrato, a sua percepção do que está acontecendo, de como é que estão sendo apresentadas as famílias hoje, no contexto atual, pastor. Muito bem, irmão Fabiano, uma pergunta muito pertinente, né, para o contexto em questão. E eu tenho percebido na minha vivência clínica que uma das coisas que mais impactam nos relacionamentos familiares é a falta de comunicação. É uma das coisas que mais pegam, por assim dizer, dentro das famílias, é a falta de comunicação. Isso é um problema milenar, né? A comunicação é essencial, primordial para a condução de qualquer causa ou acerto, enfim, dentro do contexto familiar. E a comunicação nos dias de hoje, ela está bem fragilizada em virtude da parafernália eletrônica. As pessoas estão muito retraídas, muito isoladas, e isso dificulta, né, o olho a olho, né, tete a tete, como se fala, essa questão da afetividade. Então, o que está mesmo dificultando as relações, né, entre muitas coisas, mas o carro-chefe, por assim dizer, é a falta de comunicação entre os membros. Não, perfeito, o senhor fez uma observação bastante interessante. Inclusive eu estava lendo, eu até mostrei para ele uma matéria que eu estava lendo para poder
ter um pouquinho, né, de chegar ao nível, né, para poder conseguir bater um papo com o irmão, né, porque ele é especialista, nós somos amadores, né, e a gente estava vendo uma matéria, existe um livro chamado Amor Líquido, com certeza o senhor já deve ter visto alguma coisa sobre isso, do Zygmunt Bauman, não é? Ele fala justamente isso que o senhor está falando, não é? As pessoas têm mais se refugiado nos meios de comunicação, é tablet, é celular, e as relações hoje estão muito como se fosse uma pessoa tentando segurar água com as mãos, né? E se esvai, não se dá mais importância, as relações estão tão volúveis, não é? E é isso mesmo que está sendo percebido. Não é? Relações que não têm consistência, não é? Falta de comunicação, as pessoas não se conversam, não é? Em casa a gente tenta trabalhar com isso, não é, Eli? Sim. A gente tem que trabalhar com isso. Às vezes a gente fala para todo mundo desligar tudo, eu já falo, nós vamos desligar o Wi-Fi, senão a gente não convive, porque cada um pega, isso começa até por nós mesmos adultos, né, que acaba pegando e de repente você para e vê os seus filhos, cada um em um aparelho eletrônico, e você fala, opa, tem coisa errada, vamos desligar e aí vamos fazer alguma coisa junto, porque senão isso vira rotina, e é todos os dias. Às vezes você senta até para assistir alguma coisa, mas com o telefone na mão. E eu acho isso aí um tanto assim, líquido, né, que é o que a gente está falando, um relacionamento líquido. E se deixar, isso acaba influenciando até nos nossos filhos no futuro, porque aparentemente, e óbvio que a família deles também serão líquidas. Justamente. E pastor, e num caso, o senhor vê que essa falta de comunicação, esse jeito que as famílias estão se relacionando, conforme o senhor mesmo recebe, né? Deve receber pessoas no seu consultório, e o senhor percebe isso. Isso já está, às vezes eu imagino, com o seu olhar clínico, com o seu olhar de especialista, as pessoas chegam lá no consultório e com certeza já devem perceber, assim, pela fisionomia da pessoa, pelo trajeto, pela linguagem corporal da pessoa, que o problema está justamente em alguma coisa relacionada à comunicação, não é? Isso, igreja, no mundão, as pessoas, pode-se dizer, são só pessoas cristãs que chegam, são pessoas cristãs que chegam no seu consultório, na sua clínica? Na realidade é um público diversificado, porque esse tema da comunicação é um tema milenar, global e universal. Então todos estão atravessando essa circunstância, independente do credo religioso, independente do nível intelectual, todos participam e sofrem essa experiência desta falta de comunicação. Interessante, você falava aí do Bauman, né, um sociólogo brilhante, que escreveu um livro, como você falou, Amor Líquido. Ele também escreveu um livro também, nessa mesma linha, chamada Sociedade Líquida, onde ele fala desse afastamento das pessoas, da coisificação do ser, né? Então, uma coisa bem importante para que nós possamos gerenciar os nossos problemas que surgem a cada dia, é você não quebrar, é você não perder o afeto, porque o afeto é tudo. E o que é que a tecnologia veio fazer? A tecnologia, ela tirou um pouco essa questão afetiva. Note uma coisa, será que o celular vai substituir um beijo, um abraço, um aperto de mão, um olho no olho? Não consegue. Então é isso que está gerando muito problema, porque o ser humano ele está sendo coisificado por essa comunicação virtual, né? Então tudo passa a ser eletrônico, mas o ser que é em essência afetivo sente falta do toque, do olhar, do muito obrigado, não genericamente, não virtualmente, mas ao vivo, originalmente. Então, para vocês perceberem, por assim dizer, uma das pessoas mais brilhantes em demonstração de afeto, reforçando tudo que
se tem hoje, né, estudado pela psicologia, antropologia e até a medicina mesmo, em relação à questão do afeto, é Jesus. Vocês percebem que em um dos textos de Mateus, fala que as crianças, no contexto, eram apaixonadas por Jesus. E se vocês perceberem ali, Jesus não andava com um saco de presente para distribuir. Mas quando Jesus chegou no lugar, era obrigado a ter uma barreira para reter, porque as crianças aí queriam se lançar em Jesus. Por quê? Porque ele era um cara afetivo. Ele sabia demonstrar afeto, amor, carinho. E isso é bem mais do que dinheiro, do que coisa. Por isso que é importante a preservação do afeto no contexto da família, nessa relação de comunicação. E é engraçado que tem pessoas que têm até dificuldade hoje em dia de falar olho no olho. Ela se expressa muito bem nas redes sociais, se expressa muito bem numa conversa de WhatsApp, mas quando a gente vai falar pessoalmente com a pessoa, ela acaba não tendo tanta conversa, não tendo tanto conteúdo assim. Nossa, e é verdade. E tem até um detalhe que eu estava passando enquanto o pastor estava falando, né? A questão a questão do toque, né? Deixa eu falar uma coisa muito importante, a questão do toque. Tem gente que não gosta, talvez não no contexto de hoje, porque a gente tem que se manter um pouquinho longe um do outro, mas tem que se manter um pouquinho longe, mas tem gente que não gosta de abraço. Tem gente que não gosta de abraço. E dizem, pelo menos assim, já houve até alguns momentos de estudo, né? Que o toque cura, o abraço cura, né? O senhor já viu coisa parecida assim, pastor? Gente que não gosta de, distância, não quer, obedece a minha distância aqui, pelo amor de Deus. Talvez hoje, é o que faz, talvez hoje, como eu disse, diante do contexto de hoje, é o que vai mais se ver, né? Mas o senhor já, mesmo fora, vamos sair um pouquinho do ambiente clínico, né? Vamos sair do ambiente clínico um pouquinho, mas até mesmo antes dessa pandemia que estamos passando agora, o senhor já presenciou gente que o senhor vai abraçar a pessoa que se afasta assim? Percebeu isso já alguma vez? Está provado, né, cientificamente, já tem, né, as pessoas podem até pesquisar aí, que o número de suicídio aumenta justamente nos países que não têm essa prática, né? Enfim, você vê que o nível de suicídio no Japão é alto, na Suíça, e eles não têm essa prática, né, do abraço, né? A gente costuma dizer que o brasileiro, e essa questão do latino, que eles são muito pegajosos, eles são muito, né, eles gostam do abraço. E os países que não têm a tal prática, não vou generalizar, mas estudos mostram que facilita, né, que as pessoas, quando eles se abraçam, eles minimizam a sua dor, minimizam o seu sofrimento, porque o abraço, como você falou, é terapêutico, né? O toque é curativo. Recentemente eu conversava com uma amiga que veio do Canadá, e lá tem lugares onde eles dão o abraço, clínicas, departamentos, né, especializados, lugares nas empresas onde tem a salinha lá, e lá na porta está escrito, doa-se abraço, e tem alguém lá esperando para abraçar. Então essa coisa de tocar, de abraçar, isso é milenar, e é uma coisa que nos garante a sobrevivência, como eu falei, a minimização dos problemas. Olha só, a outra matéria que eu cheguei a ler também, justamente sobre isso que o pastor Jair está falando, a matéria diz o seguinte, que não só o toque, mas a própria convivência familiar, né, a questão de sentar na mesa para poder comer, sentar no sofá para poder jogar conversa fora mesmo, né? Minimizam muito os níveis de, por exemplo, pessoas que querem tirar a própria vida, que mais? Problemas na família, problemas com vício, problemas com uso de droga, depressão, não é? Isso, a própria convivência familiar, além do toque que o pastor já falou que é terapêutico, traz soluções de problemas de desvio de comportamento dentro da própria família, né?
E isso é interessante. Aí me vem aquela questão, pastor Jailson, justamente o seguinte, dentro do que a gente está falando, a gente falou, isso é fora do contexto cristão. E o senhor tem sentido também que tudo isso que está acontecendo está se transparecendo, está aparecendo também no meio de família cristã que se diz crente, que diz que segue a Jesus? O senhor vê que isso acontece também no nosso meio? Lamentavelmente acontece. A gente gostaria que não acontecesse, né? Já que quem está nesse contexto tem, né, como norte e como mediador uma das pessoas que era mais afetivo e que pregava mais amor, que é Jesus. Então os crentes deveriam se espelhar no seu líder maior, né? No Cristo. Mas as pessoas elas esquecem de olhar para o modelo, né? Que seria, vamos dizer assim, o protótipo original, a fonte crucial de onde eu deveria beber, né? Tudo aquilo que eu precisaria para também sair por aí, né? Curando as pessoas, enfim, ajudando as pessoas, contagiando as pessoas. Mas infelizmente a proporção dentro das igrejas está a mesma coisa que fora das igrejas, porque as pessoas estão também se relacionando com o mundo da mesma maneira que as pessoas, né? Passa horas dentro de casa no celular, não almoçam mais, né, na mesa juntos, prefere ficar lá num programa de TV do que ficar com a pessoa que está dentro de casa. Enfim, então os problemas estão aumentando cada vez mais porque as pessoas esquecem, né, de priorizar, né, esta relação, essa junção, né, e que teriam, vamos dizer assim, a capacidade de ser mais fortes e firmes se observassem mais esses parâmetros, né, da vida cristã, que tem uma lição maravilhosa para nós, mas todos, né, infelizmente, nem todos, né, observam essas regras e esses mandamentos que seriam maravilhosos para a nossa vida. Sim, sim. Tem alguma pergunta em relação a isso? Eu queria fazer uma pergunta para o pastor. O que o pastor acha? Porque assim, eu vejo assim, a gente tem mais de 7 anos, né, que a gente tem trabalhado com famílias aqui na igreja. E a gente vê uma dificuldade muito grande das famílias apresentar que está com problema. Até nesse último episódio que a gente está tratando no mês da família, nós perguntamos, né? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Alguém quer expor alguma coisa? E você vê que as pessoas não se manifestam. E eu vejo que há um temor na pessoa de se manifestar, ou porque ela não quer expor o problema, ou até porque, o que vão pensar de mim? O que vão pensar do meu esposo? O que vão pensar da minha família perfeita? Então, assim, o que a gente pode fazer para que as pessoas tenham mais dinamismo, né, para poder expor e tratar o problema antes de vir com o problema já a ponto da barreira mesmo, que já é o divórcio? Então, no início da nossa fala, eu falei do aspecto comunicativo, né? Relacionado aqui ao que nós estamos conversando sobre os casais, o maior número de divórcio, a causa originária é a falta de comunicação. Os casais, eles se divorciam e se separam por N motivos, né? Mas a raiz é a falta de comunicação, né? Chegou nesse problema, mas por que chegou ali? Então tem uma falta de comunicação lá atrás. E essa questão de não querer revelar os seus problemas, isso é praticamente normal no mundo inteiro, né? Para vocês perceberem uma coisa, tem alguém que marca comigo para contar os seus dilemas e as suas demandas. Tem pessoas que ele marca 4 vezes, ele fica relutando, ele marca uma vez, dá algum desculpa que não conseguiu chegar, depois marca uma segunda vez, na 4ª ou na 5ª vez que eles conseguem chegar e revelam, confessam para mim que estavam relutando em não querer ir, porque é difícil você contar alguma coisa que aparentemente não está dando errado, porque as pessoas têm medo do julgamento. Então você que está me ouvindo agora, neste momento, preste atenção.
você tem que procurar algum meio de você verbalizar para você achar ajuda, seja um amigo, seja o seu pastor, seja uma amiga confidente, seja seu pai, sua mãe, uma pessoa que você julga digna de sua confiança. Por quê? Porque se você jogar tudo para cima e você conseguir ir para uma outra família, você vai levar essa inabilidade para outra família e você não vai resolver. Você vai ficar indo de lugar em lugar sem resolver o seu problema. O ideal é você procurar uma forma de verbalizar para, consequentemente, alguém poder te ajudar. Mas isso que vocês estão me contando, das famílias terem receio, vergonha de expor, isso está no ser humano individual. Por quê? Porque as pessoas têm medo do julgamento. Nossa, mas você, quem diria? Você, não, eu não esperava isso de você. Você também sofre disso? Você também está com isso? E não é verdade, Nós somos seres humanos, sujeitos, às mesmas fragilidades, em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, porque nós temos estruturas diferentes. E uma coisa nobre, que é um logo da minha profissão, é você reconhecer as suas fragilidades. É nobreza. Quando você reconhece, aí você já começa a mudança interior. A mudança só começa quando você reconhece que é frágil. Se você não reconhecer, você nunca vai conseguir chegar na equação do problema, porque você vai ter medo do julgamento. Por isso que você tem que contar alguém da sua confiança, porque alguém da sua confiança não vai te julgar. E o senhor acha que, uma perguntinha, dentro disso que o senhor estava falando, e o senhor acha que isso, de repente, a pessoa está tentando proteger uma autoimagem? Também. As pessoas têm medo de serem desqualificadas. Sim. As pessoas foram conhecidas, até aquele momento, como uma pessoa autêntica, por assim dizer, Superman, Mulher Maravilha, daí a pouco ruiu, e ele não tem a mesma credibilidade que tinha até aqui. Quando isso é um engano, quando isso é uma falácia, nós temos que ter a consciência que em algum momento da nossa vida nós vamos precisar de ajuda. Fazendo aqui um parêntese, eu estava em uma convenção onde estava o grande conhecido psiquiatra Augusto Cury, e ele falou uma coisa interessante. Ele usou até a figura de Cristo, ele estava falando das angústias, das demandas do ser humano, que a gente não tem que tentar bancar o herói, porque nós somos frágeis, e em algum momento da vida, se a gente não se comunicar, a gente pode ruir. Então ele trouxe um episódio de momentos antes de Cristo, antes da morte, quando Jesus disse para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Significa dizer que Jesus, como humano, estava dizendo para eles: vocês sempre precisarão de ajuda, não banque o super-herói, porque vocês podem ruir. Isso inclusive vale para mim também. Por exemplo, vamos lá, gente, não é porque eu estou tendo esse problema, tá? Às vezes, como a gente estava comentando, antes mesmo de começar essa entrevista com o professor Jailson, a gente levantou essa questão. Porque às vezes eu posso falar isso para alguém e a pessoa ou perguntar, ou então eu não me expulso, porque se eu perguntar, a pessoa vai achar que eu estou tendo esse problema. Não é que eu tenho esse problema. Então, por exemplo, vai lá, dentro do meio cristão, que a gente está dentro desse contexto, também. Eu tenho um cargo na igreja, São, claro, pessoas que têm cargo, que trabalham na igreja, que se envolvem com o trabalho dentro da igreja, ou qualquer lugar, seja na escola, enfim, na faculdade, que é uma pessoa que todo mundo conhece, ele é cristão, ele é uma pessoa benquista, enfim. Essa questão de tentar proteger a autoimagem, Isso aí, vamos colocar eu como exemplo, vai lá. Eu trabalho dentro da igreja, me envolvo com os trabalhos da igreja. Mesmo eu também posso
não ter toda essa modéstia, eu não sei qual palavra melhor usar, mas esse cuidado todo, e posso expor também que eu sou fraco, que eu tenho dificuldades, eu posso chegar em algum confidente, e isso é saudável para mim também? Muito bem, ele falou em uma questão bem interessante. Vamos fazer aqui, vamos pensar juntos aqui, vamos raciocinar nesta linha. Ele está me perguntando muito sobre a questão da autoimagem, de querer proteger essa autoimagem e ao mesmo tempo essa autoimagem que ele protege, ele ter dentro fragilidades. Como externar isso? Como falar isso? Uma coisa é você ter uma autoimagem de si e essa autoimagem ser verdadeira. Outra coisa diferente é você carregar uma máscara. A máscara não se sustenta, ela cai um dia. Então, nada impede de você zelar pela construção de ser que você é, mas não sendo máscara, mas de forma autêntica você dizer, eu sou bom nessa área, mas nessa área aqui eu sou frágil, eu preciso trabalhar. As pessoas vão ver isso como uma autenticidade. Olha, no seu exemplo, o Fabiano, ele é autêntico, porque ele falou que é bom em uma coisa e nessa coisa ele não é tão bom assim. Então isso é proteger a tua autoimagem com autenticidade e não de forma mascarada, porque aí não seria uma autoimagem autêntica, isso aí seria uma máscara, e a máscara ela cai, né? Uma máscara que ninguém consegue, né, sustentar, né? Não consegue, e quando você zela por uma autoimagem autêntica é uma coisa boa, quando você zela por uma máscara é uma outra coisa, porque isso te corrói, porque você diz para você o tempo inteiro que você está mentindo para a sua própria consciência, e você não consegue mentir para você o tempo todo, porque você pode fazer um teatro quando você está em público, mas quando você se retirar daquilo, você entra em tédio. Por quê? Porque não é uma autoimagem autêntica, pode ser uma autoimagem, mas deficiente. Portanto, você tem que lutar para defender a sua autoimagem, mas que ela seja autêntica. E a autenticidade também se passa em você revelar. Eu sou frágil nessa parte aqui, eu preciso de ajuda. Isso é bonito, isso é nobre, isso é verdadeiro. E não é bom o pastor falar isso, porque inclusive isso aí é questão de força de caráter, né? A pessoa reconhecer que tem um erro, que tem uma fragilidade, que tem uma fraqueza até, e confessar ela, claro que como o pastor falou, para pessoas idôneas, pessoas que sabem guardar o segredo, que sabem manter isso, as 7 chaves e tratar essa questão, isso é força de caráter e é hombridade, não é isso, pastor? É que quando a gente trata, eu acho assim, quando fala da questão de confissão de fragilidade, dependendo da fragilidade, dentro da igreja, eu acho que aí que entra um tabu muito grande. Porque que nem aí entra se for líder principalmente, até membro mesmo, que aí entra o lado que a gente chama de disciplina, né? Dependendo da situação, é uma situação de disciplina, é uma situação de afastamento do trabalho. Eu acho que isso às vezes as pessoas recaem sobre a pessoa até querer confessar um tipo de problema, até por isso, por não abrir mão daquilo que aí entra também a parte do que as pessoas vão pensar. Porque, poxa, por nós mesmos, vamos dizer assim, como assim? Eu vou chegar, não, pastor Almir, eu não aguento mais o meu relacionamento, eu estou por aqui. Aí, poxa, aí o pastor Almir, olha, o irmão Fabiano e a irmã Helena está com um problema no casamento e nós vamos afastá-los. Não, mas eles eram líder de família na igreja. E por isso, às vezes, a pessoa, por ser líder de família, tenta sustentar uma situação insustentável. Quando a bomba explode, já não dá mais para catar os cacos, a pessoa já está tão acabada. Eu acho que isso acontece muito nas igrejas. A gente vê muito isso. Ultimamente, quando fala, o divórcio aumentou nas igrejas, o adultério aumentou na igreja. Aí entra tudo, entra desde o início da nossa conversa, a falta de comunicação, aí entra a dificuldade de apresentar os problemas e a dificuldade de colocar em xeque a autoimagem. E isso eu acho que é um problema que a
acho que é um problema grave na igreja. E é um problema que as pessoas precisam abrir a mente. E o pastor, assim, nessa posição, até como terapeuta familiar dentro da sua igreja, é algo que é tratável? Ou assim, vamos deixar assim, vamos deixar a vida me levar e acontece? Porque é algo que me preocupa. Eu vejo assim, até por questão de casamentos sólidos que vem vindo, até a juventude da igreja casa hoje com a intenção de, tipo assim, se der, se não der a gente separa, é normal. Até a juventude da igreja não tem mais aquele sonho de casamento, a vida eterna até que a morte nos separe. E isso, para mim, é preocupante, eu acho preocupante. E como que o pastor vê isso aí, da questão dos jovens de hoje pensar nisso, na questão das pessoas dentro da igreja, porque a gente está falando mais para a igreja, né? A gente está falando para a igreja. Essa dificuldade de tratar esses tipos de problema, achando, e assim, engraçado, que as pessoas também não se preocupam com o seu relacionamento com Deus. Então, assim, entra já também a parte espiritual. Se a família não está bem, o casal não está bem, sendo líder, sendo membro, e isso aí já entra, tipo assim, é melhor eu fingir que está tudo bem, só que se não está bem comigo, eu não tenho uma espiritualidade firmada. E é o que vem acontecendo muito, e eu acho isso muito preocupante, principalmente para mim. Como que o pastor trata essa situação atual da igreja de hoje? E até da questão da disciplina. Eu acho que quando a gente era mais jovem, a questão era mais dura. Eu tinha medo, né? A questão era mais dura. Tipo assim, as pessoas confessavam qualquer tipo de problema, confessava adultério, confessava qualquer problema de família. O pastor chegava para a igreja toda e contava. Hoje eu acho que tem uma sensibilidade maior, né? As pessoas não expõem. Mas até pela questão do pastor dizer que aquela pessoa está afastada, a pessoa não quer isso. Às vezes a pessoa se autodisciplina, né? Se afasta, fica um tempo fora da igreja e depois volta. Como se nada tivesse acontecido. E a gente fica impossibilitado de tratar a família, a pessoa. E até você chegar e você sabendo, porque as pessoas precisam entender também que Deus ainda revela. Às vezes você percebe que aquela família não está bem, mas você não tem um jeito de chegar nela, porque você, como humano, você vai ser invasivo. Né? A pessoa não está te dando oportunidade para aquilo. Como que o pastor vê essa situação? Como que a gente pode tratar essa situação dentro da igreja? Então, vocês percebem que o assunto é bem profundo e ele é muito abrangente. Então, você que está vendo essa transmissão, esse vídeo, né, essa é uma das formas de você que está passando por alguma dificuldade aproveitar para você, de alguma forma, conversar sobre o que está acontecendo dentro do seu lar, com a sua família. Porque, de novo, o grande exemplo de Cristo é a gente não tentar ser super-homem, não tentar ser super, poderoso, porque nós não conseguimos. Eu falei uma coisa bem interessante no início, que é a comunicação. Outra coisa bem interessante nesta relação e nas relações na família é a questão do respeito. Respeito comigo mesmo e respeito com o outro. Porque quando eu não me respeito a mim mesmo, eu não sou autêntico. Quando eu não sou autêntico, eu não tenho como sustentar e nem conduzir aquela situação. Porque eu já estou desrespeitando a mim mesmo. Como? Mentindo, dizendo que sou super-homem, que posso resolver isso de alguma forma, quando eu não posso. Então, o bom seria você procurar alguém, de novo, da sua confiança e falar sobre isso. Ela falou uma coisa interessante. Os jovens de hoje já têm um plano B, mas é um dos planos B mais desastrosos do mundo. Se não der certo, eu largo. Se eu não der certo, eu divorcio, eu caso com outro. Você tem que ter habilidade, tem que ter maturidade de resolver os seus problemas no contexto, porque senão você nunca saberá o que é uma vida estável em família, porque você vai carregar os seus problemas para uma outra relação usando a mesma dinâmica e com a mesma intenção da primeira. Se não der, eu racho, se não der, eu acabo. E não é assim. Você tem que ter maturidade, você tem que ser autêntico
consigo mesmo. E uma dessas autenticidades é você dizer assim, não, eu não consigo sozinho, vou pedir ajuda. Se eu não conseguir falar para o pastor, que eu tenho vergonha dele, eu vou falar para uma irmã mais íntima, eu vou falar para alguém, eu vou chamar o meu marido, eu vou chamar a minha mulher, vou chamar os meus filhos, eu estou lidando com esse adolescente, eu não estou conseguindo, eu vou procurar uma ajuda profissional. Sim. E isso é legal você fazer. Você tem que expor, você tem que conversar. Não é a solução você jogar tudo para o ar, porque você vai levar esse contexto para uma outra situação. Você nunca vai adquirir maturidade, porque você vai sempre ter esse plano B desastroso. Se não der, eu largo. Se não der, eu racho, eu divido. E não é o melhor. Em relações familiares, para você encontrar seu lugar, sempre tem que ter a questão da conversa. Passa pela conversa, pelo diálogo, por sentar juntos, por comer juntos. Sempre passa por esse contexto. E nunca de tentar ser alguém que eu não consigo ser, porque eu sou um ser humano espiritual, cristão, cheio de virtudes, mas eu tenho o meu lado humano, e Jesus fez questão de falar isso, quando estava na terra. Em outra ocasião, quando ele estava angustiado, ele falou assim, vocês não podem ficar comigo, velar comigo uma hora. O que é que ele sentiu falta de alguém, ele sentiu solidão. Sim. Quem nesse mundo não tem solidão? Quem nesse mundo não tem amargura? É verdade, pastor. Isso é bem muito importante. Eu queria verificar também com a questão do tempo, mas tem uma outra questão também me veio aqui à mente agora, pastor, justamente do seguinte. Isso que nós estamos falando vale muito para quando se tem uma questão familiar, né? Filho rebelde dentro da casa, como é que eu posso externar isso para buscar ajuda externa, né? Aí tem também a questão, quando a coisa é só dentro de casa, vamos lá, internamente, não é? Eu sou assim mesmo, porque tem muita questão de individualidade, tem muito que a gente gosta de ficar defendendo isso, né? Eu sou assim mesmo, eu sou introvertido, não sei o quê. E tem outra coisa que eu vejo muito nas casas também, inclusive nós tivemos até a oportunidade de fazer alguns gabinetes, fazer alguns gabinetes com os irmãos que vieram e conversar, pedir ajuda, né? Mas a questão de guardar segredo dentro de casa, não é? A pessoa sempre defende a própria individualidade e quer, na questão de comunicação, que é um tema que está batendo bastante aqui, eu tenho segredo dentro de casa, pastor. O senhor acha que isso, dentro de família, tem a privacidade pode chegar ao ponto, né, a individualidade pode chegar ao ponto da pessoa poder guardar segredinhos dentro de casa, senha do celular, né, que a gente vê muito disso, bate muito nessa questão também, não é? Senha de celular, o marido não fala tudo para a esposa não fala tudo para o marido, faz negócios sem consultá-la. Só acho que esse tipo de coisa, querendo defender a própria individualidade, né? Eu sou assim mesmo, não gosto de ficar dando satisfação, não devo satisfação a ninguém. Só acho que isso dentro de uma família é aceitável, é sadio. Como é que o senhor vê isso, pastor? Bem, Fabiano, a gente sabe, e eu respeito, a pluralidade, respeito a diversidade. Nós estamos vivendo em um mundo, como diz o Paulo, que você citou aí, líquido, uma sociedade líquida. E eu respeito as várias configurações familiares. Eu sou um profissional, atendo todo mundo, mas falando especificamente no contexto cristão, quando você se casa com alguém, a gente entende, por essa filosofia cristã, que você passa a ser um com a outra pessoa. E, o próprio Cristo falou, e serão dois, uma só carne. Olha, nessa relação não deve haver segredo. Não deve haver. Tudo deve ser partilhado. Por quê? Por causa do alto nível de confiança que eu tenho. Então eu não tenho a temer, eu não tenho a esconder. Então o que é meu passa a ser seu. O que é seu passa a ser meu. Então nós temos uma vida em comum.
Então eu não posso ter segredo na filosofia do casamento cristão. Sim. Se tem alguma coisa, se eu tenho senhas escondidas, tem alguma coisa errada. Você deve parar com isso. Senha escondida, você não vai chegar a lugar nenhum com isso, porque você já está faltando com a verdade. Você tem alguma coisa que você desconfia do outro. O outro não sabe quanto eu ganho. A gente já viu muito. Essa questão financeira também, se tudo são de vocês, se tudo é para o casal, para benefício dos dois, a coisa mais inteligente que já aconteceu entre vocês foi você dar um sim, né? Porque vocês descobriram que vocês amam o outro. O que se compra? Qual é o dinheiro do mundo que pode comprar amor? Nenhum. O dinheiro do mundo inteiro não pode comprar um amor. E vocês resolveram doar um para o outro. Imagine se eu doei o meu amor que não custa dinheiro. Tão caro que eu cheguei a doar porque ele não podia comprar, porque ela não podia comprar. Um assento no celular custa caro. O saldo da conta do meu banco custa caro. Eu dou dessa informação. Isso é mais precioso do que o amor que eu dei para ele. Então, no contexto cristão, entendam-me, respeito as configurações, mas no contexto cristão não pode haver segredos, porque se houver segredos, a ruína matrimonial jaz à porta. Então, tudo tem que ser dentro de um casal, para que vocês tenham o máximo e tirem o máximo de proveito nessa relação a dois de cumplicidade. E pastor, isso eu posso transbordar isso, sair um pouquinho do casal, e posso transbordar esse conceito também para os filhos? Porta de quarto fechada. O senhor acha que é interessante dentro da família cristã? Porque assim, meu quarto é minha região, aí tranca a porta, fica lá dentro, que lá em casa não é ele. Lá em casa eu posso dizer o seguinte, isso eu posso abrir para quem está assistindo aqui agora. Lá em casa não tem chave em porta de quarto, não. Nossas crianças, graças a Deus, a gente conseguiu aumentar nossa casinha, né, amor? Graças a Deus. E lá em casa não tem esse negócio, não. Tipo, entrou do quarto, pode até fechar a porta, mas chave não tem, não. A gente tem, inclusive, até tô ensinando o Felipe a fazer isso. Toda vez que vê uma porta fechada, mesmo que não sabe se tem alguém lá dentro, dá batidinha na porta. Mas porta trancada não tem. Então, posso transparecer essa questão de não ter segredos, sem celular, porta fechada, para os filhos também? Sim, os filhos, eles devem ter uma comunicação boa com os pais, e os pais conquistarem a confiança dos filhos, né? Segredos é uma coisa, individualidade é outra coisa diferente. Os filhos podem ter as suas individualidades, porque estão crescendo, né? Estão crescendo e talvez façam coisa dentro de casa, porque não tem ainda maturidade, né? Sim. O que você deve tomar cuidado, as famílias eu falo, é o que os filhos estão fazendo da porta para fora. Sim. Né? Eu tenho esse cuidado de proteção, porque são adolescentes, não têm habilidade, não têm experiência, então eles devem ser preservados das suas individualidade, mas segredos propriamente dito não, porque tudo que os filhos forem fazer, os pais devem tomar conhecimento, até porque pelo nível de confiança e de amor que eles possuem. Então o amor e a confiança é que tira essa barreira de meu filho ter um segredo, ou minha filha que eu não posso saber. Individualidade é uma coisa, segredos é outra coisa diferente. Então deve ser mantido o que há entre os casais com os filhos em relação a segredos, sim, de não ter segredo, sim, porque se o filho confia em você, ele vai contar tudo, né? Por fato deles não ser maduros, eles vão usar você como modelos que são, para dizer, pai, eu estou com dúvida disso, mãe, eu estou com dúvida disso. Sim, agora a individualidade a gente deve respeitar, porque eles estão entrando no mundo dos adultos e eles estão fazendo essa separação, por assim dizer, né? O que o pai pode ver, o que minha mãe não pode ver, enfim, essas coisas, uma conversa com um amiguinho, enfim. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado em relação à individualidade é da porta para fora. O que estão fazendo sozinhos? Que tipo de casa está frequentando? As companhias e por aí vai.
Mas em relação a segredos, não. Eu acho que até em tempo também, né? Acho que cada um tem que ter um tempinho, seu tempo ali, né? Para fazer suas coisas, sua leitura, para conversar com um amigo, né? Aquela questão que às vezes a gente, o que você está fazendo? Aquela desconfiança sempre, até eu acho que com medo, né? De que esteja fazendo algo de errado, ou que esteja chegando a ter caminhos errados. Então acho que a pessoa tem que ter, acho que um termômetro, né? Para não invadir tanto dessa forma e não deixar nem o adolescente, o filho respirar. Porque aí você, o que você está fazendo? Não, fica aqui, vamos ficar juntos. Às vezes ele só quer um tempinho para ouvir uma música, às vezes até para ler a palavra, até para estudar um pouco a Bíblia. E às vezes a gente com medo fica ali naquela pressão com eles, né? Querendo saber de tudo que faz o tempo todo e vigiando o tempo todo. Eu acho que isso é até meio que perigoso para eles, né? Não ter um pouco de, não digo privacidade, né? Mas o que o pastor disse, né? De individualidade. Perfeito. Então, quando você investe nesse afeto, né, que eu falei no início, nesse carinho, de elogiar nas tarefas, na escola, nas matérias quando vai bem, incentivar quando vai mal porque precisa de um ânimo, né, para acertar naquilo que errou anteriormente. Então, é assim que vocês constroem o amor e o respeito e a confiança para que esses segredos que eu temo não aconteçam, né? É na base do amor, é na base dessa construção que vai acontecer toda essa comunicação, essa fluidez. Vai fluir a comunicação de maneira que eu não temo que o meu filho ou minha filha tenha segredo e que possa, né, me despertar medo, enfim. Então, na verdade, tem que ser conquistado, né, pastor? Isso tudo, essa confiança toda tem que ser conquistada dentro da família, né? Irmãos, eu estou muito satisfeito. Está satisfeita? Sim. Tem alguma pergunta para poder fazer? Não, Já passamos bastante tempo. Glória a Deus por isso. Eu queria, pastor Jairson, muito obrigado em nome do pastor Ronaldo, em nome do pastor Almir. Eu quero agradecer a sua presença, né? Em nome da Igreja Bereia todinha, que eu sei que está assistindo aí, que está vendo esse vídeo, não é? Essa gravação. Muito obrigado, pastor. Nós continuaremos sempre orando pelo irmão, pelo senhor, pela sua família, né? Apresentando o senhor. Eu quero dar só essa oportunidade para dar alguma consideração final, né? Vou pedir também no final que seja divulgado, né? Rede social, contato do nosso pastor. Ele é um profissional na área, né? Portanto, as pessoas podem ter não ter cerimônia nenhuma para poder procurá-lo como um profissional, não é? Trabalha com isso para poder consultar, se vê que na sua família, no seu casamento, tem alguma dificuldade de relacional e precisa de uma ajuda profissional, nós apresentamos, porque além de ser profissional, especialista na área, ele é pastor, então tem a filosofia, a cosmovisão cristã de tudo isso, não é? Uma coisa melhor do que tratar-se com um psicólogo idôneo, honesto, mas também que tem uma visão cristã do que você precisa para a sua vida, dentro da sua família, amém? Pastor Jair, se quiser dar uma consideração final, estamos terminando. Eu quero só agradecer, muito obrigado a todos, você que está de casa me ouvindo, muito obrigado por nos emprestar o seu tempo, o seu precioso tempo. Eu me coloco à disposição de vocês. Se quiser me achar aí, entra no escondidinho, como costumam falar, no Messenger, e a gente vai conversar bem escondidinho. Você adolescente que tem um medo, a gente pode conversar no oculto, eu vou te orientar, os casais. E finalmente agradecendo você, esse casal maravilhoso, meu Eliane e o irmão Fabiano, e também em nome do pastor Ronaldo e do pastor Almir, que sempre abriram as portas da igreja para estar levando conhecimento e crescimento, maturidade ao povo da Bereia, tá bom? Meus agradecimentos, eu estou satisfeito e feliz e honrado com o convite que me fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Obrigado mesmo.